Existe uma teoria segundo a qual todos os seres humanos possuem duas casas, independentemente de qualquer fator social ou econômico. De acordo com essa ideia, cada pessoa sempre vai ter o planeta Terra e o seu próprio corpo como seus verdadeiros lares. Diante disso, nós da UT Primers acreditamos que o nosso dever dentro da biologia sintética é propor soluções a problemas que impactam a saúde humana e as nossas casas. Foi com essa motivação que desenvolvemos e apresentamos o projeto PhytoCare, uma alternativa pensada dentro de um contexto brasileiro e que é capaz de ajudar na solução de problemas globais relacionados à saúde humana e aos ecossistemas aquáticos. A origem do problema com o qual estamos trabalhando é, na realidade, uma das marcas registradas do Brasil. Devido ao clima tropical predominante em quase todo o território do nosso país, a grande parte da população brasileira é exposta diariamente a altos níveis de radiação solar. Esse contato em excesso com os raios UVA e UVB, se não for acompanhado por medidas de cuidado pessoal, é responsável por desencadear problemas como queimaduras, fotoenvelhecimento e câncer de pele. O impacto desse fator ambiental na saúde pública brasileira pode ser verificado em dados do Instituto Nacional do Câncer. De acordo com o órgão, o câncer de pele do tipo melanoma é o mais frequente no Brasil, correspondendo a aproximadamente 30% de todos os tumores malignos no país. Somente no ano de 2020, por exemplo, foram registrados 170 mil novos casos da doença. Diante desse contexto, a principal medida de prevenção contra os efeitos nocivos gerados pela exposição excessiva ao sol é o uso de protetores solares. Apesar de serem extremamente difundidos entre dermatologistas, indústria farmacêutica e cosméticas, e entre a própria opinião pública, esses filtros solares vêm sendo associados por diversos estudos sérios a uma ampla cadeia de contaminação dos ecossistemas aquáticos e dos consumidores que fazem seu uso frequentemente. Isso acontece devido ao fato de que a capacidade fotoprotetora desses produtos está relacionada atualmente a compostos orgânicos como a oxibenzona e o octocrileno, cientificamente classificados como toxigênicos em diversos cenários. Grande parte do problema nesse sentido provém da capacidade de bioacumulação e biomagnificação apresentada por essa substância, proveniente de suas propriedades lipofílicas que possibilitam a sua difusão através de membranas celulares e inviabilizam a sua solubilidade em água. Devido a essas propriedades, fontes de água de todo o planeta apresentam contaminação por oxibenzona, encontrada em maiores concentrações, e por octocrileno, encontrado com maior frequência. Devemos considerar, nesse sentido, que aproximadamente 96% da amostra de protetores que aplicamos sobre a pele são lavados pela água e que as unidades de tratamento de esgoto não possuem técnicas destinadas à filtração ou degradação desse tipo de composto. Desse modo, os ecossistemas aquáticos e, sobretudo, marinhos, são diariamente expostos a doses consideráveis de oxibenzona e octocrileno em um cenário no qual aproximadamente 14 mil toneladas de filtros solares são depositadas anualmente em recifes de corais ao redor de todo o planeta. Entre as consequências desse contexto, podemos verificar uma série de alterações no sistema endócrino de peixes capazes de afetar todo o ciclo reprodutivo das espécies, além da potencialização do branqueamento e morte dos corais. Esse segundo problema ocorre porque a presença de oxibenzona e do octocrileno influencia a ativação de uma espécie de vírus dos corais, responsável por expelir as algas zooxantelas que vivem em simbiose nos recifes e são responsáveis pela cor e suprimento de energia dos pólipos. No Brasil, uma das principais pesquisadoras relacionadas ao tema é a professora Mariana Bata Alonso, do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua linha de pesquisa envolve o estudo de contaminantes detectados em golfinhos encontrados mortos ou capturados acidentalmente em redes de pesca. Esse tipo de análise é muito importante considerando que esses animais são sentinelas marinhos, possuindo um ciclo de vida longo e encontrando-se em níveis tróficos altos, o que faz com que seus organismos sejam reflexo da contaminação no ambiente em que vivem. Por meio de nossas Integrated Human Practice, entramos em contato com a professora Mariana para conhecer mais sobre o problema desses contaminantes em território brasileiro, já que a maior parte das pesquisas feitas sobre o tema não são daqui. Diante disso, verificamos que o problema da contaminação, sobretudo por octocrileno, se faz presente em diversas áreas do litoral brasileiro, sendo encontradas altas concentrações desses contaminantes acumulados em tecidos e órgãos dos golfinhos.
No que diz respeito aos impactos da oxibenzona e do octocrileno na saúde humana, encontramos estudos que evidenciam a presença desses compostos no leite materno, em amostras de sêmen, urina e de tecidos placentários, considerando que aproximadamente 4% das doses de filtros solares aplicadas na pele são absorvidas pelo organismo e encontram-se biodisponíveis para promoverem alterações de processos fisiológicos e químicos. Entre esses efeitos negativos, podemos citar alterações do sistema endócrino de homens e mulheres, disfunções intestinais em períodos de gravidez, geração de alergias cutâneas, formação de tumores benignos no útero e aumento da mobilidade de células de câncer de mama e pulmão, capazes de desencadear processo de metástase. Esse cenário torna-se ainda mais preocupante quando consideramos que o uso desses compostos orgânicos não é limitado aos protetores solares, sendo encontrados como fotoestabilizantes em shampoos, cosméticos, fragrâncias, plásticos e tintas de uso industriais relacionados a vários produtos. Após todo esse estudo de impacto, percebemos que estávamos diante de dois problemas que colocam em risco os maiores cômodos das nossas casas, conforme a teoria que abriu essa apresentação. Fazendo uma melhor explicação, o que podemos verificar é que a cadeia de contaminação por oxibenzona e octocrileno é algo já amplamente proliferado dentro do planeta. Diante disso, nossa pesquisa identificou a necessidade de substituição dessas substâncias fotoprotetoras por outros compostos de origem natural e biotecnológica que continuem promovendo a proteção da pele como o maior órgão do nosso corpo em relação à exposição excessiva ao sol, ao mesmo tempo em que ajudem a mitigar os efeitos nocivos dos protetores convencionais em relação aos ecossistemas aquáticos, que representam cerca de 70% de toda a superfície da Terra. Foi a partir dessa constatação que desenvolvemos o PhytoCare, um filtro solar cuja capacidade fotoprotetora é proveniente de pigmentos naturais produzidos a partir de circuitos genéticos em bactérias da espécie Escherichia coli. Nesse sentido, nossa equipe escolheu dois pigmentos naturais denominados fitoeno e neurosporeno para realizar a substituição da oxibenzona e do octocrileno como substâncias fotoprotetoras dos filtros solares. Esses compostos possuem a capacidade de absorção das radiações UVA e UVB, devido à presença de um sistema de dupla ligações conjugadas em sua estrutura molecular, que atua como um verdadeiro sistema cromóforo. Esses dois pigmentos fazem parte das classes dos carotenoides, que de modo geral é formada por tetraterpeno, responsáveis por colorações amarelas, vermelhas e alaranjadas em uma grande quantidade de plantas, bactérias, fungos e algas. Falando especificamente do fitoeno, podemos dizer que esse pigmento é o primeiro carotenoide produzido pela rota metabólica em questão, sendo o hidrocarboneto linear, que possui apenas 3 ligações duplas conjugadas. A presença dessas ligações é responsável pelas duas principais características que nos levaram a selecionar o fitoeno como princípio ativo. Esse composto absorve a radiação somente na faixa de ultravioleta, com absorvância máxima na região do UVB. Por esse motivo, além de ser fotoprotetor, esse pigmento é incolor, devido à sua incapacidade de absorver a luz em sua faixa visível. Portanto, executa a função de proteção da pele sem promover a sua coloração indesejada no nosso produto. O neurosporeno, por sua vez, é um dos carotenoides que utiliza o fitoeno como substrato. Ele possui um total de 10 ligações conjugadas e apresenta uma coloração levemente amarelada. Seu principal intuito em nossa formulação é servir como reforço na absorção de radiações UVA. Diante desse contexto, a principal medida de prevenção contra os efeitos nocivos gerados pela exposição excessiva ao sol é o uso de protetores solares. Apesar de serem extremamente difundidos entre dermatologistas, indústria farmacêutica e cosméticas, e entre a própria opinião pública, esses filtros solares vêm sendo associados por diversos estudos sérios a uma ampla cadeia de contaminação dos ecossistemas aquáticos e dos consumidores que fazem seu uso frequentemente. Diante de todas essas conclusões iniciais, traçamos o objetivo final do nosso projeto: produzir os carotenoides fotoprotetores, fitoeno e neurosporeno por meio de ferramentas de biologia sintética em bactérias da espécie Escherichia coli cepa K12 MG1655. Essa abordagem visa maximizar a obtenção desses pigmentos em um bioreator, além da sua posterior extração e purificação para que esses carotenoides sejam adicionados em uma formulação alternativa e sustentável de filtro solar para substituir os compostos orgânicos atualmente utilizados pela indústria para absorver a radiação UVA e UVB emitida pelo Sol. Considerando que as bactérias da cepa Escherichia coli não expressam naturalmente a rota dos carotenoides, apesar de sintetizarem alguns de seus substratos terpênicos, desenhamos 3 circuitos genéticos com o objetivo de possibilitar a obtenção de fitoeno e neurosporeno através do nosso chassi.
Nesse sentido, o primeiro circuito foi engenheirado para expressar as enzimas que geram substratos para a síntese dos carotenoides. O segundo e o terceiro expressam as enzimas responsáveis, respectivamente, por sintetizar fitoeno e neurosporeno. Cada colônia do nosso chassi será transformada por 2 plasmídios PUC19 de expressão, responsáveis por expressar os circuitos 1 e 2 ou os circuitos 1 e 3, de modo que teremos algumas colônias responsáveis pela produção de fitoeno e outras pela produção de neurosporeno. Antes de explicar o real funcionamento de cada um dos circuitos projetados, vamos abordar o principal diferencial das construções desenhadas pela equipe. Em nosso trabalho, fizemos uso da serina integrases BXB1 e FIC31 como forma de garantir a memória celular permanente em nossos chassis, controlar precisamente o momento em que cada um dos circuitos vai ser ativado, evitar o gasto desnecessário de reagentes e possibilitar a expressão dos genes que codificam as enzimas de interesse. Em abordagem de biologia sintética, o uso dessas recombinases vem se consolidando como uma excelente ferramenta para estabelecer uma memória genética permanente após um input transiente, e assim possibilitar um melhor controle do sistema, evitando processos de leak expression danosos. Elas reconhecem 2 sequências de DNA específicas, os sítios de ataque, denominados ATTB e ATTP, que funcionam como substrato para sua ação. Basicamente, as serinas integrases possuem a capacidade de clivar as sequências de ATTB e ATTP e ligar o DNA, formando os sítios ATTL e ATTR no lugar. O sítio ATTL é formado pela ligação entre uma metade do sítio ATTB, que se encaixa com uma das metades do sítio ATTP, e o sítio ATTR é formado pela ligação das metades restantes do sítio de ataque. Para a implementação da memória permanente, as serinas integrases podem ser expressas sob regulação de promotores reguláveis. Elas podem atuar sobre biobricks do circuito projetado que atuam unidirecionalmente, encontram-se no sentido reverso e entre os 2 sítios de ataque da enzima em questão. Essa estrutura impossibilita que, anteriormente à ação das integrases, a leitura correta da sequência seja feita pela maquinaria celular e o funcionamento adequado do sistema biológico proposto ocorra. Portanto, o que as serinas integrases fazem é inverter as sequências que se encontram inicialmente no sentido reverso, permitindo o funcionamento correto do circuito após um input que ative a sua expressão. À medida em que essa inversão é unidirecional e irreversível na ausência de proteínas RFP, essa lógica passa a ser armazenada como uma forma de memória celular, podendo ser mantida por 90 gerações de E. coli. Por meio desta abordagem, conseguimos estabelecer uma expressão constitutiva do nosso circuito, após uma ativação inicial e temporária do sistema. O uso dessa serina integrada se faz necessário devido a 2 demandas metabólicas que verificamos em nosso projeto. A primeira delas é o fato de que o precursor terpênico denominado isopentenilpirofosfato apresenta toxicidade em relação ao chassi utilizado, apesar de ser necessária a via metabólica dos carotenoides e de ser sintetizado pelo nosso primeiro circuito. Além disso, nos preocupamos com possíveis processos de burden e gargalo na produção de fitoeno e neurosporeno, caso os circuitos 1 e 2 e 1 e 3 sejam ativados simultaneamente, já que a nossa construção final soma um total de 15.488 pares de base e que os nossos precursores são utilizados em outras vias metabólicas além da carotenogênica, podendo limitar a produção dos carotenoides de interesse, caso não estejam em quantidades suficientes no momento de ativação dos circuitos 2 e 3. Nesse sentido, construímos os nossos 3 circuitos genéticos baseados na expressão inicial de BXB1 e FIC31, reguladas respectivamente por um promotor PELAC ativado na presença de PTG e de um promotor PTET responsível à anidrotetraciclina. O objetivo do primeiro circuito é produzir e superexpressar os precursores terpênicos da via dos carotenoides a partir das enzimas codificadas pelos genes DXS, SPD, SPF e ID. Esses genes têm a sua expressão iniciada somente após o promotor PELAC ser ativado na presença de PTG e expressar a serina integrase BXB1. Essa recombinase atua invertendo o promotor constitutivo ProD, que inicialmente está no sentido reverso de leitura e é responsável por recrutar a maquinaria celular para a transcrição e tradução dos genes citados. Nesse sentido, a expressão de BXB1 só vai ser ativada quando a colônia entrar em seu estado platô de crescimento, de modo a inverter o ProD para o seu sentido forward de leitura e possibilitar a expressão do sistema jusante. O segundo e terceiro circuito visam expressar os carotenoides de interesse do nosso projeto, sendo eles fitoeno e neurosporeno respectivamente. Para isso, ambos possuem como CDS as sequências dos genes CRTE
que codifica a enzima responsável por sintetizar o último precursor terpênico, que deve ser expresso antes da via metabólica dos carotenoides, e o GNCRTB, que codifica a enzima fitoenossintase, responsável por catalisar a síntese de fitoeno a partir do precursor citado anteriormente. Além disso, o terceiro circuito ainda possui o CDS do GNCRTI, que é responsável por expressar a enzima fitoenodesaturase, que leva à geração do neurosporeno a partir do fitoeno. O processo de transcrição e tradução das sequências genéticas em enzimas, entretanto, só é iniciado na presença de anidrotetraciclina, que ativa o promotor PTET e permite a expressão de FICE31 após a obtenção de uma quantidade suficiente de precursores. Essa recombinase atua invertendo o terminador T1 ajusante, localizado entre um promotor ProD constitutivo e o RBS BBAB0032. Inicialmente, esse terminador é responsável por prevenir o processo de transcrição da sequência genética de interesse antes do tempo desejado, devido à presença de uma alça característica de terminadores. Uma vez que FICE31 inverte o T1, que assume o sentido de leitura reverso, esse terminador assume a condição de terminação inativa e permite que a RNA polimerase continue a transcrição das partes ajusantes do circuito. Após essa fase inicial de desenho do nosso projeto, as abordagens de Integrated Human Practice nos auxiliaram a validar e otimizar o circuito proposto. Nesse sentido, estabelecemos uma parceria com a equipe internacional Freenzymes para implementar a otimização dos códons dos nossos circuitos através de ferramentas desenvolvidas pela nossa equipe parceira na plataforma GitHub. O script específico que nós utilizamos visava otimizar os códons codificadores da sequência de aminoácidos que a UT-Primers registrou ao longo da Design League. Essa otimização foi feita de acordo com as trincas que aparecem mais frequentemente no genoma de Escherichia coli. Nossas tabelas de códons otimizadas foram feitas através do pacote Poly e do programa CocoaPuts, e estão disponibilizadas no Juggle da equipe. Além disso, o script também removeu qualquer possibilidade de grampo e alguns sítios de restrição identificados, a fim de otimizar as nossas sequências para sua utilização no método de clonagem de padrões RFC10. Além disso, usamos a ferramenta IDT de blocks para realizar a separação mais eficiente de nossas construções. Para esse processo, usamos os critérios de priorizar as otimizações para o uso de códons do microorganismo, a menor etapa de clonagem e a pontuação mais baixa possível para a síntese das sequências pela IDT, visando possibilitar a utilização de nossos biobricks no futuro pela UT-Primers e também por qualquer outra equipe do WIDE. Visando modelar o intervalo ideal para fazer a ativação dos nossos sistemas e prever como eles trabalhariam na prática, utilizamos o software iBioSim, que nos permitiu projetar, analisar e modelar os circuitos genéticos. Os parâmetros de modelagem foram configurados para rodarem a partir do sistema de EDOs, que já estão disponíveis na ferramenta e são analisados pelo método de Runge-Kutta-Fehlberg. Nesse sentido, esse sistema foi escolhido por ser capaz de predizer a variação de compostos tendo como base suas taxas de síntese e de degradação, durante o período de simulação estipulado. Com isso, calculamos os tempos necessários para a produção e acúmulo de cada uma das enzimas de interesse. Essa modelagem, portanto, foi de extrema importância para compreendermos como ocorre a produção do intermediário tóxico IPP, que já citamos anteriormente, o qual é consumido pela segunda etapa. E como a taxa de expressão dos sistemas pode variar por conta do sistema de input utilizado ou por fatores intrínsecos das enzimas geradas, uma das principais conclusões que tiramos do uso do software foi que o intervalo ideal para a adição do IPTG e da nidrotetraciclina é de 380 segundos. Além das nossas práticas de Dry Lab, também nos preocupamos em difundir a biologia sintética em nossa universidade, região e comunidade. E para isso desenvolvemos um manual de biologia sintética para alunos da UTF-PR, onde trabalhamos intensamente por meio das mídias sociais visando a divulgação da ciência e do nosso projeto. E elaboramos estratégias educacionais para levar o ensino da Simbio até as escolas de ensino médio do nosso estado. Também buscamos compreender os aspectos ambientais e legislativos da nossa problemática como um todo, além de termos procurado empresas juniores, professores e profissionais que pudessem nos ajudar no desenvolvimento do nosso produto final, o PhytoCare. Por fim, podemos concluir que o PhytoCare é uma alternativa sustentável e segura proveniente da biologia sintética aos contaminantes encontrados em protetores solares convencionais. Esperamos continuar o desenvolvimento e aprimoramento das nossas propostas para que, em um futuro próximo,
possamos impactar a saúde das pessoas e dos ecossistemas aquáticos na prática, contribuindo para a construção de um planeta mais sustentável e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.